Boa noite, sejam bem-vindos. Muito bom vê-los aqui com a gente, hein? Vão chegando. A paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Que bom poder estarmos juntos aqui nessa quinta-feira para tratarmos de um tema também tão importante que tem envolvido as nossas vidas, que é o isolamento social e as suas... Hoje nós estamos felizes em poder trabalhar esse tema e abordar esse tema aqui com os irmãos. Temos uma alegria muito grande de ter conosco aqui o presbítero Rodrigo, amigo nosso, amigo da igreja, psicólogo que tem atuado nesses dias e tem experimentado aí o acompanhamento de pessoas enfrentando essa situação totalmente nova em nossas vidas. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Instagram da igreja, muito bom estar com você. Te agradeço mais uma vez essa sua disponibilidade, reservar esse tempo para estar conosco. Fique à vontade para também saudar aqueles que estão conosco aí. Muito feliz, pastor, participar, de alguma forma, trazer conhecimento nesse momento tão difícil. O mundo passa, né? Nós brasileiros. E a gente agregar valor muito, né? De alguma forma trazer umas informações para amenizar um pouco a ansiedade, as inquietações da vida. Me sinto muito à vontade. A igreja de Jardim Primavera, uma igreja onde eu sinto muito bom. Também. Saudar os irmãos também, uma paz de Deus. Bom, Rodrigo, a gente fica muito feliz e grato. Você já, em outras oportunidades, esteve lá na igreja também, né, falando, trazendo em momentos importantes da vida da igreja uma palavra, momentos que tratamos a respeito do suicídio, que também foi um tema muito sério, tratado lá na igreja, falando para a família. Então, para nós é uma alegria muito grande ter um profissional, né, como você, contribuindo conosco aqui nessa noite para a vida da igreja. Rodrigo, nós estamos vivendo essa rotina que, na verdade, essa situação que mudou, né, a nossa rotina de uma maneira assim, um pouco até, uso esse termo, violento, porque nós não tivemos opção, não foi uma escolha nossa, né, estarmos isolados, não foi uma opção nossa reservar um tempo para estarmos sozinhos, mas essa circunstância que tem, como você bem disse, atingido todo mundo, tem nos obrigado a esse isolamento por ser essa a orientação das autoridades médicas para que nós possamos conter um pouco essa disseminação do vírus, né? E, de repente, então, as pessoas se viram aí fora das ruas, não tendo mais aquele convívio normal com muitos familiares, a dinâmica de escola, a dinâmica de igreja, encontros de finais de semana, e que tudo isso contribui, né, para o nosso desenvolvimento social, para trabalhar também a nossa vida enquanto seres humanos, né, faz parte da nossa vida enquanto ser humano, os nossos relacionamentos. E hoje nós nos encontramos aí, então, nessa nova dinâmica. Eu queria saber com você, meu irmão, quais são os riscos dessa crise do coronavírus e do isolamento para a saúde mental. Você poderia falar para nós um pouquinho a respeito da crise e consequências aí para a nossa saúde mental?
Pastor, o meu áudio está legal. Eu vi que estão dizendo que O seu áudio está falhando um pouquinho. Tem hora que ele oscila. Eu ouço, daqui a pouco ele abaixa um pouco. Chegar mais perto. Fala para nós um pouquinho, deixa eu ouvir aí. Sim. Então, vamos lá. Né? Não, continua oscilando um pouquinho. Melhorou um pouco assim em termos de volume, mas continua oscilando um pouquinho o seu áudio. Eu mexi. Deve ser por causa do... Bom, eu vou falando o aparelho, né? Deixa eu colocar um pouco de vídeo. Tá ok, fica à vontade, meu irmão. Tudo bem, irmão, nós estamos ao vivo e ao vivo é assim mesmo, né? Também não sei se tem algum tipo de influência, mas com certeza nesse momento são muitas lives, né, no Instagram. Essa também é uma outra realidade, né? Agora, diante dessa situação, essa é uma dinâmica muito mais comum, né? Então, pode ser que isso também trave um pouco. Mas é muito bom, estou vendo aí o pessoal chegando, muito bom, muito, muito bacana ter vocês aqui. E a gente vai aqui tentando acompanhar vocês, tá ok? Consegue me ouvir agora? Melhor? Melhorou? Show de bola. Então deve ser mesmo por conta da questão do microfone aqui. Mas vamos lá, né? A primeira questão que a gente precisa pensar, e é uma realidade, é que, de fato, ninguém pediu esse isolamento, né? Uhum. A sociedade como um todo não foi consultada, né? Nem eu, nem as igrejas, nem o senhor, nem qualquer pessoa foi consultada para que pudesse existir o isolamento. Quando, na verdade, essa medida foi tomada pelos nossos governantes a fim de que a sociedade fosse preservada, né? A fim de que, de alguma forma, vidas fossem poupadas. E aí é claro que quando você tem uma imposição, é muito natural que as pessoas, né, elas tenham um comportamento mais arredio, né, para poder aceitar esses comandos, né? E o que a gente percebe em relação à questão até emocional das pessoas é que, como foi uma situação muito abrupta, né, e talvez nesse primeiro momento não teria uma outra forma de se lidar com o Covid, né, as pessoas, então, elas reagiram dentro dos seus próprios limites, né, alguns respeitando, outros, de alguma forma, não respeitando essa quarentena, né? E aí o que a gente pode falar em relação à questão do equilíbrio emocional nessa história, né? O equilíbrio emocional é a capacidade que cada um de nós, né, possuímos de tentar manter emoção e razão equilibrada. Então você não pode pensar só com a emoção e você também não pode pensar só com a razão. Você tem que ter um equilíbrio, uma harmonia entre a razão e a emoção, né? Então, a emoção hoje nos manda dizer, às vezes, para o conselho da igreja, vamos todos para a igreja, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. A gente tem escutado muitas pessoas falando, estou com muita saudade, quero voltar, né? Mas a razão nos diz que nós precisamos nos preservar.
né? Nós precisamos respeitar as nossas autoridades. Nós precisamos poupar a vida de pessoas, porque a responsabilidade ela não é só individual, ela é coletiva também, né? Então, o nosso equilíbrio emocional, ele passa, né? Pela razão e pela emoção. E aí é claro que, de uma forma muito geral, né, pastor, a vida de muitas pessoas está sendo afetada emocionalmente falando, né? Pessoas que, de alguma forma, já estavam adoecendo, pessoas que já têm algum tipo de psicopatologia e pessoas que, diante de tantas notícias negativistas, né, de tantas matérias negativistas e, de repente, a pessoa acaba focando muito nessas coisas, pode sim adquirir, então, algum tipo de problema, algum tipo de declínio emocional, assim por dizer, né? Então é importante a gente trabalhar a questão da emoção, mas também entender que razão e emoção elas precisam se equiparar. Certo. De fato, a gente percebe que há momentos em que até somos tomados, né, por um sentimento mais de coletividade, né, de percepção daquilo que é o melhor para todos. No entanto, às vezes, esses sentimentos, como você colocou, a saudade que eu sinto, né, aquelas necessidades particulares que estamos tendo, às vezes elas tentam sobrepor, né, a nossa razão. Então, é muito interessante ouvir você falando sobre esse equilíbrio, razão e emoção. Isso é muito, muito bom, e eu espero que os que estão nos ouvindo aí, participando conosco, né, possamos estar atentos sempre a essa relação de emoção e razão para que a gente possa caminhar bem. Rodrigo, eu fico pensando... Até em relação, né, à tomada de decisão da igreja, né? Sim, Então, sim. em algum momento, a igreja, enquanto conselho, e aí falando de presbítero, né, para pastor, de conselho para conselho, a igreja teve que tomar um posicionamento. E o posicionamento foi racional. A gente não foi pela emoção. A gente não tomou uma decisão de seguir as orientações de forma emocional. Talvez se fôssemos pela emoção, faríamos como outras igrejas fizeram, né? Postergaram aí o fechamento das igrejas, né? Então, é muito importante. E em tudo na vida, não é só em relação a essa questão do corona, é em relação a tudo na vida. A gente precisa ter o equilíbrio da emoção e da razão para tomar decisões mais conscientes e seguir a vida, né? Tá certo, Rodrigo, tá certo. Rodrigo, pensando nessa nova dinâmica, eu fico pensando aqui e eu te pergunto, quais são as possíveis compulsões, manias que nós podemos desenvolver agora mesmo, nesse momento de isolamento, e também pós-isolamento, diante dessa mudança que tivemos e novos hábitos que temos adquirido? Você poderia falar um pouquinho para nós aí? Perfeito. Bom, primeiro eu vou falar do pós-isolamento. A gente precisa ter em mente que o pós-isolamento não significa se descuidar. O pós-isolamento, quando as autoridades, né, forem de forma gradual, abrindo comércio, né, permitindo abertura de shopping, né, permitindo abertura de empresas e por aí, a nossa higiene pessoal, né, e o nosso cuidado coletivo, ele precisa permanecer. Porque, às vezes, passa a ideia de que quando as autoridades falarem acabou o isolamento, tudo está normal. E não vai. A gente tem aí lido algumas coisas que o vírus, né, ele vai continuar por aí. Então, é importante que a gente tome os devidos cuidados e continue fazendo uso de máscara, fazendo uso do álcool em gel, fazendo a higiene em relação a chegar nos lugares, lavar a mão,
chegar em casa, tirar a roupa, deixar a roupa no lugar mais arejado, né? Não se importar com o que as outras pessoas falam em relação até o próprio uso da máscara, né? Porque às vezes você está usando a máscara, parece que você é um alienígena, né? Porque muita gente ainda não está usando. Inclusive a prefeitura de Duque de Caxias baixou, né, um decreto. Sim. E esse decreto, então, ele agora está valendo para todos nós, de Duque de Caxias, a obrigatoriedade do uso de máscara. Então, os mercados hoje já não estão permitindo as pessoas entrarem sem máscara. E isso vai continuar na nossa vida, isso a gente vai utilizar, né? E, creio eu, por um bom período. Em relação a doenças, em relação a psicopatologias, aí a gente precisa dividir, né? E dividir da seguinte forma. É natural que quem já tem alguma dificuldade, como, por exemplo, depressão, os transtornos de ansiedade, aí a gente tem pânico, a gente tem as fobias sociais, a gente tem o transtorno obsessivo-compulsivo, né? O famoso TOC, a gente tem os transtornos generalizados de ansiedade, né? Essas pessoas, nesse momento, estão sofrendo muito, porque existem pessoas que têm compulsão por compra e agora estão utilizando da própria internet para poder comprar, né? Então, o isolamento ele não foi o suficiente para embarrear, né, a questão do toque da compulsão. Então, essas pessoas, de fato, elas têm sofrido muito, têm agravado alguns comportamentos, né? E isso é muito preocupante falando de saúde mental, né? E aí, quando a gente pensa em relação poxa, eu estou usando muito álcool e aí eu estou com excesso de limpeza, eu vou ter toque? Eu vou ter um transtorno de ansiedade? Não necessariamente, né? Nós não podemos afirmar que o fato de você hoje estar usando o álcool, estar limpando a sua casa mais do que o habitual, lavando as roupas mais do que o habitual, que você vai adquirir uma psicopatologia relacionada ao toque, né? Ou uma psicopatologia relacionada a um transtorno de ansiedade. Mas aí é claro que tudo precisa ser analisado, porque às vezes a pessoa já tinha a indicação, já tinha a inclinação daquilo, e aí, por conta dessa situação, exacerbou, né? E aí essa exacerbação pode sim fazer com que se tenha um gatilho, e esse gatilho desenvolva nessa pessoa, então, aquilo que estava suprimido. Mas eu também quero acrescentar o seguinte: nós não somos a ansiedade, nós não somos a depressão, nós não somos o toque, nós somos seres humanos, somos pessoas munidas de inteligência, de amor, de sabedoria e, acima de tudo, somos filhos de Deus. Então, você não é a doença, não coloque isso na sua cabeça. Coloque na sua cabeça que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Acho que esse é o caminho. Tá certo, Rodrigo, tá certo. Temos algumas pessoas aqui também participando, né? Contando também da sua experiência. A Neide Cristina fala conosco que teve um momento de uma queda, né, emocional, um momento de pânico. Quer dizer, tudo isso aí que você está falando, né? E a respeito também de que esse momento, como você falou, ela coloca aqui, na verdade, isso até piorou, né, por conta dessa situação. Sim. Sim, quer falar alguma coisa? Não, pode falar, só estou concordando. Tá joia. Até pegando esse gancho aqui do que ela falou, Rodrigo, a gente se vê assim num momento de estabilidade emocional e um momento de desequilíbrio emocional. Tem hora que parece que nós estamos lidando bem com tudo que está acontecendo, no entanto, em outros momentos nós nos vemos como que desequilibrados, perdendo um pouco o controle, né, da emocional da situação, como se nós estivéssemos numa montanha russa emocional. E até que ponto, Rodrigo,
isso é normal e quando deixa de ser normal e passa a se tornar um problema ou um transtorno? Como é que a gente pode perceber e avaliar isso em nós? Bom, vamos lá. A gente tem que pensar no que era o comportamento e no que está sendo agora. Se você tem uma mudança muito abrupta, né, ou seja, né, você mantinha uma vida muito natural, você tinha o seu trabalho, você colocava seus filhos na escola, você desenvolvia a sua atividade na igreja, você tinha uma rotina toda programada. E aí vem, então, a questão do isolamento social. Você, então, tem que se reinventar em casa e se reinventar em relação a trabalho, igreja, como nós estamos fazendo agora. Nós estamos encontrando caminhos para que a gente mantenha a nossa saúde emocional em perfeito estado, sem comprometer tanto as coisas que a gente já fazia no nosso dia a dia. Entretanto, se você percebe, você está muito num cantinho, não está querendo falar com ninguém, você de repente está chorando sem motivo aparente, você de repente está perdendo o prazer pela vida, né? Em outros casos, a pessoa está aumentando a quantidade de comida, a pessoa está de repente querendo se isolar, né? Pensamentos negativistas na cabeça, que nada vai dar certo, que tem muita gente morrendo, e daqui a pouquinho vai morrer gente no bairro, e daqui a pouquinho vai acontecer com a minha família. Então, esses indicativos, né, já são um sinal, né, ou sinais de que alguma coisa aqui, e às vezes até no coração, né, não estão caminhando bem. Né, porque quando eu falo do coração, estou falando também de sentimento, que às vezes o sentimento está indo contra aquilo que a gente precisa equilibrar. Por isso que o início da conversa é o quê? Razão e emoção. Não tem como a gente sair dessa díade aí, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Você perceber como é que era o seu comportamento e como anda o seu comportamento atualmente. Se você percebe uma mudança abrupta no seu comportamento, aí já tem que estar acendendo a lanterna. E isso em todas as idades, né? Então, os pais precisam olhar as crianças, né? Os pais precisam olhar os adolescentes, né? Perceber como é que está sendo essa dinâmica do seu filho que é pequeno, do seu filho que é adolescente, né? A esposa olhando o marido olhando a esposa. Porque, pessoal, está todo mundo vivendo essa mesma angústia. Não é só você que está vivendo essa angústia, todos nós, né? Então, em grau mais elevado ou em grau menor, né? Mas todos nós estamos vivendo essa angústia. Certo, muito bom. Importante demais para nós essas orientações. E você continua atendendo agora virtualmente. Quais são as queixas, Rodrigo, mais frequentes nesse momento que nós estamos passando? Quais são os maiores sofrimentos psíquicos aí com os quais você tem lidado? A maior queixa, né, é a falta mesmo do contato com outras pessoas, né? Porque isso foi cerceado, né, de todos nós. Então, pelo menos na minha prática clínica, né, com os meus clientes, há uma boa parte, né, deles que relacionam a dificuldade, né, de sair, né, e até mesmo de manter o convívio com outras pessoas. E aí, por um motivo simples, né? Eu tenho uma demanda muito voltada para a terceira idade, e aí, às vezes, o filho que é mais novo, que ainda está trabalhando, né? Ele não pode ter o contato ali com a mãe, com o pai, né? Porque ele está trabalhando, ou de repente baixou um resfriado, né? E aí a gente já fica preocupado, será que será que não é, né? Então essa questão da falta, né, do contato, do relacionamento tem sido
uma queixa grande, né? E uma outra que também a gente percebe é o declínio, né, de pessoas que sofrem por depressão, e a gente vê o quanto que essas pessoas elas têm regredido um pouco, né, em relação à sintomatologia, né? Porque normalmente uma pessoa que tem depressão, ela tem muitos pensamentos negativistas, né? E aí vem, né? Às vezes pensamento de autoextermínio, né? Então, acho que esses dois aí são as maiores queixas, né? Entendi. Você que está nos acompanhando aí, querendo fazer perguntas, o Rodrigo se colocou à disposição também para te ouvir, tá? Tenho olhado aqui algumas pessoas participando, trazendo aqui algumas informações, né? Mas à medida também que você tiver perguntas, pode fazer, que nosso irmão Rodrigo aí está se colocando à disposição para tratar, né, dessas perguntas. Rodrigo, nós estamos aqui conversando um pouco nessa identificação dos problemas, né? A identificação das consequências desse isolamento na nossa psique aí, relacionada às nossas emoções, sentimentos. E assim, Rodrigo, o que nós podemos fazer para manter essa saúde emocional, essa estabilidade emocional nesses dias? O que você poderia nos indicar, né, como meios pelos quais podemos manter essa estabilidade? Ok, então vamos nas dicas, né? Acho que isso daí é bem legal. Bom, a primeira dica que eu quero deixar para você é o seguinte: informação é importante, mas elas precisam ser moderadas, né? Então, quando você for buscar uma informação, você precisa saber a veracidade dessa informação, né? Então, eu estou dizendo para você que a informação demais traz ansiedade, e informação de menos vai trazer angústia. Mais uma vez, você tem que equilibrar, você tem que ter um equilíbrio em relação àquilo que você está lendo e vendo. Hoje eu estava falando sobre isso, né? As pessoas estão muito focadas em quantas pessoas morreram, em quantas pessoas estão sendo quantas pessoas estão sendo contaminadas, né, por assim dizer, né, pelo Covid. Mas eu quero dizer para você também que muitas pessoas estão saindo da UTI e estão voltando para casa. Eu quero dizer para você que muitas pessoas estão sendo curadas. Eu quero dizer para você que tem muitas pessoas trabalhando o princípio da generosidade. Tem muitas pessoas que estão se doando para outras pessoas. Então, não fique focado só em notícias ruins, não. Vamos focar em coisas boas também. A dica para você é o seguinte: você não precisa ficar o dia inteiro vendo notícias. O que você faz? Você, de manhã, né, porque normalmente é o resumo do dia anterior, você escolha um jornal, né, seja ele para leitura, seja ele para você poder assistir, e foca ali meia hora, 40 minutos naquele jornal. Você já vai ter o resumo do dia anterior. Com isso, você vai minimizar conflitos, vai diminuir a sua ansiedade e vai tocar a sua vida de uma forma mais natural. Você ficar o dia inteiro vendo noticiários, pesquisando no mapa, vendo que morreu em Caxias, morreu em São João, morreu em São Paulo, isso vai acrescentar o que para a sua vida? O tempo que você está buscando esse tipo de informação negativa, você poderia estar usando em outras coisas, principalmente para você poder buscar a Deus, né? Então, a gente precisa manter
o equilíbrio nesse sentido. A informação ela é importante, mas ela precisa ser moderada, né? Uma segunda coisa importante é que você precisa disciplinar os seus pensamentos. É muito natural que, quando vivenciamos situações difíceis, os pensamentos negativistas eles querem tomar conta, né, da nossa mente. E é muito natural que a gente também comece a pensar de forma negativa. Mas eu peço para você fazer um exercício. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Você sabe o que vai acontecer daqui a uma semana? Você não sabe. Então, para que você vai antecipar? Para que você vai antecipar acontecimentos? Você não é mágico. Você não tem uma varinha de condão. Então, para que você vai trazer informações que ainda nem aconteceram? Uma outra coisa cuidado com a informação que você tem. Porque às vezes você pega essa informação, cria um pensamento, e ao invés de você ficar com esse pensamento, você acaba contaminando uma outra pessoa. Acaba levando desespero para uma outra pessoa. E a gente tem vivido isso, né? Às vezes uma informação ou uma desinformação tem gerado transtorno na vida de todo mundo. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Uma terceira dica que eu deixo é que você precisa valorizar melhor o seu tempo, né? A gente ouve muitas pessoas sempre dizerem que estava faltando tempo, né? 24 horas não era o suficiente, o dia tinha que ter 30 horas, né? Agora, você tem que reorganizar o seu tempo. Então, não é o momento agora de você ler 50 livros, de você fazer 20 cursos na internet, de você procurar, sei lá, fazer propaganda na internet, ou, não sei, esse não é o momento de fazer essas coisas. Esse é o momento, sabe de quê? De você parar, de você aprender, de você ouvir, de você ligar, de você, de repente, se aproximar de alguém que há muito tempo você não conversa, que há muito tempo você não tem uma relação mais próxima com essa pessoa. Agora é tempo de você se reorganizar, se reestruturar, não abandonar os seus princípios, não abandonar os seus valores, sabe? É tempo de você rever os seus conceitos. Então, não é momento de você querer, vou fazer tudo que eu não podia, eu vou fazer agora. Não, não é isso. A gente vai ter que se reinventar? Precisamos, e em algumas áreas nós vamos fazer isso. Mas não dá para a gente poder querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque a ansiedade vai vir. A gente não vai conseguir dar conta de fazer tudo, né? Então, o tempo que você reclamava lá atrás, hoje você precisou entender que se você não parou, o vírus fez você parar. E se o vírus fez você parar, então você tem que refletir a respeito da sua conduta, do seu comportamento, rever aonde você precisa melhorar, para que você toque a sua vida pós-pandemia de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais equilibrada, né? E não esquecendo que existem alguns princípios e valores que são imutáveis na nossa vida, né? Então, acho que esse é o caminho. 3 dicas aí. Muito bom. Dicas que valem para hoje e para a vida toda, né? Muito bom ouvi-las, Rodrigo. Tem aqui uma pergunta, eu vou buscar aqui. 2 perguntas aqui. A Sandra, ela coloca... deixa eu ver aqui. Ela mencionou que nós vamos fazer 2 meses de isolamento e que ela teve uma quentura na cabeça junto com dor. E aí verifiquei. Ela gostou. Como é que é? Verifiquei, tem
mas não estava com febre. Ah, tá. Então ela sentiu essa quentura, dor de cabeça, ela mediu a temperatura e viu que não era febre. Ela pergunta se isso pode ser emocional. Bom, a pergunta é super pertinente, né? Não é porque você tem dor de cabeça, não é porque você tem dores musculares e não é porque você tem febre que você tem o Covid, ok? Tem o corona. Então, você precisa analisar outras sintomatologias, ok? Hoje já tem já uma pesquisa e já tem alguns médicos pontuando que em muitos casos a pessoa ela perde o olfato e ela perde o paladar, né? E isso já acontece logo ali com 2, 3 dias se você estiver infectado. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque não é o fato de você ter febre, não é o fato de você ter uma dor de cabeça, e não é o fato de você ter dores musculares que você vai ter o Covid. Estou repetindo isso e estou enfatizando. Por quê? Porque às vezes você pode estar no início de uma gripe comum, ok? Porque a gente está nesse período também, né, de gripe, e aí você se antecipa, vai chegar no hospital, vai ter uma caroçada de gente lá, e aí você que não estava vai chegar no hospital e vai pegar. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Rodrigo, mas afeta emocionalmente? Com certeza. Com certeza, a gente está vivendo a emoção à flor da pele. E ó, vou contar um segredo para vocês, só entre a gente, tá? A minha vida também, gente. Vocês estão pensando que psicólogo também não passa por dificuldades, não? Vocês acham que nós psicólogos a gente também não fica apreensivo, não? Poxa, a gente tem família. Eu tenho meus pais, né? Tem minha esposa que é super preocupada com os pais dela. Então, assim, todos nós vivemos um momento crítico, né? Mas a gente, mais uma vez, pastor, equilibrar razão e emoção. A gente não pode deixar a emoção tomar conta da nossa vida. Existem momentos que você precisa ser racional, né? Agora, é claro que se você está sentindo a dor de cabeça, está tendo febre, né? Essa febre é uma febre persistente, você está com dificuldade de respirar, e aí são outras sintomatologias associadas, aí você tem que buscar, de fato, um pronto-socorro para que você possa ser avaliada, né? E assim ser diagnosticada ou não, né? Por essa questão que a gente está vivenciando. Alguns indicativos, né, de alterações emocionais: taquicardia, pupila dilatada, boca ressecada, né, amargura na boca, tremores, sudorese, né, dor de cabeça aqui, ó, na frontal. Então, esses são alguns indicativos até de alterações mesmo comportamentais que vão alterar também o seu equilíbrio emocional. Certo. Rodrigo, a Juliana também faz uma pergunta aqui. Seria certo conversar com as crianças de forma franca sobre a doença ou devemos poupá-las? Então, como os pais devem tratar essa situação em relação às crianças? O que contar, como contar? Você poderia dar uma orientação? Ok. Aí depende, né? E vai depender do quê? Como é a sua criança. Se você já tem uma criança que é cismada com tudo, poxa, para que você vai abrir mais uma caixinha na cabecinha dela? Se você tem uma criança que ela já é ansiosa, para que você vai despertar mais ansiedade nela, né? Então, isso depende muito, vai variar muito, né, de família para família, né? Se você de fato tem uma família mais estruturada, você percebe que os seus filhos já conseguem ter um entendimento, né? Eu não vejo dificuldade de você sentar com os seus filhos, né?
e justificar de forma verdadeira, né, o motivo pelo qual ela não está indo na escola, né? Então, você vai dizer, olha, você não está indo na escola porque tem um vírus espalhado por aí que está impedindo a gente de sair. Você também não vai falar para o seu filho, não, ó, você não pode sair, você não está indo para a escola porque está morrendo gente. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. E sempre buscar uma linguagem adequada para a criança, né? Então, a gente tem que pesar isso. Se você tem uma família, né, mais equilibrada, uma família em que a sua criança já tem um entendimento, você tem que trabalhar em cima do princípio da verdade, sempre, ok? Mas se você percebe que essa criança já é uma criança muito ansiosa, é uma criança muito cismada, né? Vai poupando, né? E quando você tiver que conversar com ela, você também não precisa trazer para ela informações como, por exemplo, já foram classificados aí mais de 50 mil mortos, né? Isso não vai acrescentar em nada na vida dessa criança, tá bom? Toma cuidado com isso. Certo. Daqui a pouco a gente volta para a nossa pauta. Eu vou olhar mais uma pergunta aqui, porque essa pergunta, a princípio, até a pessoa coloca aqui, o Emilson, né? Coloca assim: não é brincadeira, eu estava muito angustiado, peguei a moto e fui dar uns gritos. E aí a gente busca meios de aliviar a tensão, né? Perfeito. Maneiras de aliviar a tensão. Como é que você avalia isso? E de repente, eu sei que você já falou de algumas dicas aí em relação a esses dias, mas em relação a atitudes como estas, você tem alguma coisa para acrescentar para nós ainda? Sim, dou outras, né? Você pode, por exemplo, pegar o seu carro, né? Entrar dentro do seu carro e dar uma voltinha de carro, né? Você, de repente, colocar os filhos também, vamos dar uma passeadinha, vamos dar uma voltinha, isso não interfere em nada, né? Só tomando cuidado porque existem lugares que tem barreiras, né? Não vão permitir você passar. E a ideia também não é você pegar o teu carro e parar em Espírito Santo, pegar a sua moto e parar em São Paulo, né? Pegar a tua moto e ir lá em Juiz de Fora, não é isso, né? Você também tem que se preservar, né? Mas outras dicas são fazer exercício físico, né? Você pode fazer isso em casa, pode juntar ali a sua família, baixar lá na internet algum vídeo de professores de educação física, né? Para educação física para principiante e participar, né, dessa atividade. Uma outra atividade que é super legal é você trabalhar, por exemplo, o ritmo cardíaco. E isso você faz com respiração, né? Então você pode baixar alguns vídeos, né, na internet também. Tem professores aí de yoga, né? E aí eles ensinam maneira de respirar. Tem uma técnica muito legal que é você contar de forma regressiva, né? Você pode deitar ou você pode olhar para o teto e aí você conta lá 90, 80, 70, 60, né? E vai percebendo a sua respiração. Você pode colocar a mão no seu peito, puxar essa respiração pelo nariz, segurar essa respiração por uns 2 segundos e soltar essa respiração pela boca bem devagarzinho. É uma outra atividade que você pode fazer, né? Você pode fazer alguma atividade dentro de casa com seus filhos, atividade essa diferente, uma atividade mais lúdica, né? Você, de repente, pode fazer uma comida diferente para sua esposa, a esposa pode fazer uma comida diferente para o seu esposo, né? Então, a gente pode fazer N coisas, né? Eu acho muito saudável. Eu também, né? Amanhã não, sábado é um dia que já está marcado com a minha esposa para que a gente pegue a motinha e a gente vai dar uma voltinha de moto, né? Então, isso faz bem, com certeza, né? Tomando os devidos cuidados é muito bom, né? Tá certo. Você falou um pouco a respeito da visão mais pessimista das coisas, né? Que às vezes toma mais
a nossa mente, e pensando então no contrário disso, também observamos que esse também é um momento de descobertas pessoais, de superação, né? Perfeito, E você perfeito. poderia pontuar para nós um pouco do que você tem até visto mesmo aí nos seus atendimentos, nessa questão? Perfeito. As pessoas também estão usando esse momento para se descobrir, né? Então, de repente, você está em casa e resolve pintar, por exemplo, e você descobre um talento que você não tinha. Ou que não tinha, não. Um talento que tinha, mas por não exercitar, você suprimiu isso. E agora você teve a oportunidade de retomar isso na sua vida. Isso pode acontecer, né? É, Você pode focar também através do estudo. Olha aí, tá com ociosidade? Tá porque quer. Você pode pegar um livro para ler, pode pegar um material para poder estudar, né? Pode mirar aí na possibilidade de um concurso para daqui a 2 anos. Você pode criar muitas coisas, né? É momento de superação. É um momento de superação na sua vida, na minha vida, na vida do pastor, né? Eu tenho certeza, porque eu convivo muito próximo com o meu pastor, né? E ele fica se desdobrando para poder pensar em atividades para a igreja. Da mesma forma que eu tenho certeza que o reverendo Marcelo tem pensado. O que eu vou trazer para a igreja? O que a gente pode trazer de alimento espiritual para a igreja? A gente está se reinventando. A gente está tentando encontrar meios de fazer com que até o povo da igreja sinta-se acolhido, né? Então, esse momento é muito bom para isso também, para a gente poder repensar os nossos valores e entender que a gente pode ter uma resiliência a partir disso tudo, né? A gente pode superar. Realmente um momento de crescimento, né? A Olha lá, Claudineia ó, Fernandes... a Rosana, ela colocou lá, ó, eu descobri que também sei costurar. Aí que bacana, Legal. né? Talvez se fosse num outro período, por conta da questão do trabalho, por conta da questão, às vezes, de atividades do lar, né? Do cuidado com as crianças, ou por conta, às vezes, de estar muito envolvido com o trabalho dentro de uma empresa, a gente não tem tempo, às vezes, para poder parar e fazer outras atividades. Aí, agora, você teve a oportunidade de parar e aí, vou fazer isso. E aí se redescobre, né? Isso é muito bom. Muito bom, muito legal. Só pontuar a participação aqui da Claudineia Fernandes, que diz: ver as notícias, ler a Bíblia e orar. Uma boa olhada pela janela para ver as maravilhas de Deus, boa forma de começar o dia, né? Então, colaborando aí com um pouco dessas dicas Legal, aí para nós superarmos, né? E ok. Sim. Rodrigo, quando estava falando a respeito dessa questão de descobertas e de superação, é muito, muito bom, né? Muito bom. Isso que percebemos em algumas pessoas, eu sei que uns têm mais dificuldade, outros um pouco mais de facilidade, que é essa busca por saber que se está passando por um momento difícil, mas de conseguir tirar desse momento também lições positivas, lições para a vida enquanto indivíduo, no seu relacionamento conjugal, relacionamento familiar, né? Você, como profissional, com certeza consegue perceber até melhor do que nós essa influência. A questão, Rodrigo, eu queria pontuar aqui, do relacionamento familiar em si, né? O relacionamento familiar em si. Você tem observado quais são assim, as dificuldades e quais são os caminhos, de repente, no que diz respeito ao relacionamento familiar? Por exemplo, a mãe, antes, ela poderia trabalhar e também cuidar de casa, né? Hoje ela está dentro de casa, o filho que tinha um tempo dentro de casa e um outro período fora de casa, porque estava na escola, na faculdade, está em casa. O marido que saía para trabalhar e de repente voltava à noite, está em casa, né? Muitos têm essa situação.
E isso gera alguns conflitos, né? A questão do limite de cada um, a divisão do espaço físico que se tem. Se você puder falar para nós um pouquinho, dar uma orientação a respeito desse convívio familiar, né, diante da personalidade de cada um, as dificuldades de relacionamento. Você poderia falar para nós um pouquinho sobre isso, André? Essa pergunta dá uma live inteira. Já fica para a próxima. Uma introdução, uma palhinha. Essa daí dá uma live inteira, né? Porque o que a gente tem lido, né? Essa eu não sei nem se é verdade, né? Dizem que o número de agressões, né, de homens para com mulheres aumentou, né? A gente tem lido que as confusões, né, nos lares têm aumentado, né? E, na verdade, essa situação toda fez com que algumas pessoas descobrissem que, às vezes, não conhece o marido, que não conhece a esposa, que não conhece os filhos, né? Porque o marido sempre trabalha e agora o marido está tendo que estar em casa. A mulher que sempre trabalhava, agora ela está tendo que ficar em casa, né? E, às vezes, os filhos que a gente sempre colocava na creche ou na escola, agora a gente está precisando cuidar deles em casa, né? E alguns pais estão surtando, né? Porque estão percebendo que a educação que eles deram para os seus filhos, né, não foi lá 100% adequada, né? E agora eles estão vendo o quanto que, às vezes, o fato de vir uma reclamação da escola é pertinente diante daquilo que é o seu filho hoje dentro de casa, né? Então, eu digo que é um assunto muito vasto porque eu agora estou com um problema com o meu marido, porque eu não aguento mais ficar com o meu marido. Eu estou agora com um problema com a minha esposa, não aguento mais a minha esposa, mas antes você aguentava? Antes dessa situação, vocês já discutiam? Antes do isolamento, vocês tinham um diálogo? E, além do diálogo, vocês tinham o entendimento? Porque não basta você ter diálogo, você tem que ter entendimento. Às vezes você encontra casais que têm muito diálogo, mas pouco entendimento, né? Então, às vezes você tem casais que têm pouquíssimo diálogo, mas tem muito entendimento. Eles se identificam pelo olhar, né? E eles conseguem educar os filhos através do olhar, né? Talvez nós que somos mais velhos um pouco, ainda vamos lembrar da forma como os nossos pais nos tratavam, né? E os nossos pais nos tratavam assim, a educação era pelo olhar, né? Pelo menos comigo, minha mãe já me olhava, eu já sabia já que ela estava me repreendendo através do olhar. Então, é muito subjetivo, às vezes, a gente abordar determinados assuntos, porque a gente precisa olhar o histórico, né? Então, não adianta a gente trazer uma informação de que, tá brigando agora, o que vai fazer? Se brigava antes, né? Tô em pé de guerra com meu marido, dá vontade de me separar, mas antes não dava? Né? Nunca deu antes, né? E assim, o fato da gente estar em casa, e aí isso também a gente tem que desmistificar, que, pessoal, não é todo mundo está em casa não, tá? Sim. Existe uma galera aí que está trabalhando em casa de home office. E trabalha muito mais do que se estivesse trabalhando dentro da empresa. Verdade. Além disso, né, trabalha em casa, o trabalho é de home office, perdeu algumas gratificações, mas tá pagando ar-condicionado, tá pagando luz, né? Tá tendo que administrar filho, administrar casa. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa parar para poder buscar o entendimento. E aí, dentro dessa questão, né, que envolve o trabalho dessa pessoa em casa, ela, de fato, tem que se reinventar. E aí é onde eu quero chegar com essa história. Ainda que o casal esteja, né, trabalhando em casa ou recluso em casa, porque eles não estão, né,
trabalhando, estão tendo aquele convívio. Há de se pensar também que todo mundo tem a sua individualidade, né? Então você tem a sua individualidade, a sua privacidade, e o casal também precisa conversar sobre isso. Existe um momento em que é da mulher, existe um momento que é do marido, existe um momento que é dos filhos, né? Existe um momento que é do homem, né? Existe um momento em que é do casal, né? Então, a gente também não pode suprimir, por estar, né, na mesma casa, a individualidade de cada um, né? E aí a gente tem algumas confusões, né? Porque um pegando o celular do outro, não que não possa, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes só pelo fato de invadir a privacidade do outro em relação ao telefone, isso daí dá uma guerra, né? Eu, graças a Deus, não tenho problema com isso. Minha esposa tem minha senha, eu tenho a senha dela. A gente não tem nada para esconder, a gente toca a vida. Mas, às vezes, um dos cônjuges não tem nada para esconder. Não tem nada. É uma pessoa ilibada. Ela só não gosta que você mexa no celular dela, né? Ou dele. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Não sei se eu bolei muito. Não, foi uma introdução excelente para nós fazermos uma live sobre o tema, né? Foi muito bom. Quanta coisa aí, né, que você pontuou, nós podemos trabalhar numa próxima live aí. Está chegando o mês da família e a gente pode aí, verdade. Né, trabalhar esse tema. Rodrigo, nós estamos chegando no final aqui daquele tempo em que o Instagram disponibiliza para nós, né? Eu deixo aqui um momento para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né, essa oportunidade. Fico muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir, né, com os irmãos. E o meu desejo é que você consiga buscar o seu equilíbrio emocional, sabe? Tudo isso vai passar, gente. Tudo isso vai passar. Nós vamos retomar a nossa vida, nossas atividades, e não seja pessimista, seja otimista. Pense grande. Pense que, a partir desse movimento todo que está acontecendo, você vai superar e você vai encontrar um equilíbrio maior na sua vida, né? Crise faz parte da vida de todo mundo, né? Mas se você se esforçar um pouquinho, você vai transformar essa crise em possibilidade. Essa possibilidade vai te levar ao crescimento e ao aprendizado. Então, um beijo no coração e, mais uma vez, pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Rodrigo, eu que agradeço e fico muito feliz da sua participação. Eu espero em Deus que esse momento aqui traga crescimento, amadurecimento, que ajude, né, as pessoas, a nós, a mim me ajudou enfrentarmos essa situação aí. Deus abençoe a sua vida, seu casamento, a sua família. Amém. Continue te guardando e fazendo você um instrumento vivo aí de bênção na vida de tantas pessoas, né? Ok. Deixa eu dar só um recadinho aqui. Sim, no dia 1º de maio, né, lá no meu Instagram, eu convido a todo mundo a me seguir lá no Instagram, né? Tem muito material bacana lá. E eu e a psicóloga Jaqueline Dutra iremos organizar uma live falando sobre a criança, né? E como enfrentar, né, esses desafios de você ter uma criança em casa dentro desse período de quarentena. Então, acho que vai ser um tema muito legal, né? 1º de maio é feriado, vai ser às 18 horas. Depois eu mando para o senhor, tá? E aí o senhor divulga aí, pessoal. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Obrigadão. Agradeço a todos que participaram conosco, né? Deus abençoe. Continue nos seguindo aí. Um forte abraço. Temos falado sobre um viés espiritual, bíblico, sobre